Ludmila, olha só, a Amanda perguntou como evitar o platô. Foi a Tá, pergunta de Amanda. Né? E o Alas tá. também estava compartilhando algo. Peço ao Alas mais uma vez que coloque. E Pedro disse E que era para Pedro, responder ele a já pergunta mandou uma dele. aqui. Segura Mandou, essa pronto. pergunta de Pedro aí, que é boa a pergunta dele, que é de nadador. Pronto. Tá, a Amanda perguntou como evitar platô. Platô é o Isso. seguinte, a gente pode evitar com periodização, né? Então, Hum. assim, quando a gente faz um programa, a gente pensa em mesociclo, microciclo, mesociclo, macrociclo. Estou falando dentro da educação física, tá? Sim. Então, dentro desse período, a gente tem modulações de intensidade, de volume, que são os princípios do treinamento desportivo. Então, como é que a gente faz para evitar isso? Os choques, as mudanças de treino, né? A gente tem tipos de periodização que podem ser redondinhas, bonitinhas ou pode ser ondulatórias. Então, tudo isso vai influenciar na forma como na forma não, de quem está fazendo o treino. Uhum. Então, assim, tem praticantes que já têm um nível de aptidão muito alto, são aquelas pessoas que já trabalham, que já treinam há muito tempo, ou os Uhum. próprios atletas, que precisam ter estímulos diferentes, né? Sim. Para que esses estímulos promovam maiores ganhos, entendeu? Uhum. Então, assim, como é que a gente faz isso dentro do treinamento? Vamos supor que você faça 10 semanas de resistência muscular localizada. Aí, na Sim. próxima semana, eu digo: olha, você já fez 10 semanas de resistência. Na próxima semana, a gente vai enfrentar alguns dias de choque, viu? Então, assim, o treino vai mudar completamente. Se hoje você estava pegando 20 quilos para fazer 10 repetições, no próximo eu vou botar para você para pegar 60 quilos e você vai fazer 3 Sim. repetições. Né? Então, assim, essa já é uma coisa que seu corpo vai dizer assim, não estava fazendo 10 repetições com 20 quilos, agora está me botando para pegar 60, né? Então, isso faz com que seu corpo já tenha estratégias diferentes, porque você vai Uhum. usar vias metabólicas diferentes, Sim. porque você trocou, né? Você vai usar tipos de fibras diferentes, porque você já mudou a intensidade do treino. E isso vai fazer com que o nutricionista entenda que o substrato energético que ele estava usando para fazer aquela série, aquela repetição, precisa de um suporte para fazer essa outra. E ele pode entrar também com alguma estratégia relacionada ao aumento de força, se eu pensar que eu vou precisar de mais força para carregar 60 quilos para fazer 6 repetições. Tá entendendo? Uhum. Então, assim, Sim. como é que eu vou quebrar o platô? Mudando tudo, mudando o treino, mudando a intensidade, usando outro tipo de suplementação, usando o substrato energético de forma diferente, em momentos diferentes. Tá Uhum. entendendo, minha prova? Então, assim, Sim. elaborar um plano para atleta e para praticante não é fácil. Principalmente quando você tem um nível de aptidão muito próximo do que a gente chama de limite, né? Então, assim, Sim. essa janela de adaptação tem um limite adaptativo. E é por isso que eu falo a você que a gente vai voltar para uma das primeiras perguntas, que foi sobre o anabolizante. Tem uma Sim. hora que você vai mudar tudo. Você vai mudar a alimentação, você vai mudar estímulo, Uhum. você vai mudar treino, você vai fazer tudo e o cara não sai do lugar. Não vai sair, porque ele já está próximo, é limite biológico. Então ele Sim. tem um limite, o limite biológico existe e bate, quando é atleta, bate. Né? Então, assim, Uhum. o que hoje está sendo já estudado? Ao invés de ser o anabolizante esteroide que usava para potencializar esses ganhos e Sim. aumentar essa janela adaptativa, hoje a gente usa o doping biológico, o genético, que é fazer com que a sua célula produza mais Pedro. mitocôndria para fazer mais Uhum. respiração e favorecer com Sim. os esportes aeróbicos. Tá entendendo? Então, assim, Sim. favorecer o aumento de fibras musculares para fazer com que aquele treino tenha mais força, mais intensidade. Então, a gente sai de uma geração de, 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 de anabolizantes táteis, né? Aqueles que são fáceis de comprar, de lidar, com aqueles que a gente é invisível, né? Porque Uhum. para você descobrir um doping genético,
você vai ter que ter outros recursos. Então, o esporte hoje chegou num nível que são milésimos de segundos. Então, a gente Sim. não tem como mensurar quem é melhor, quem é pior, por conta de milésimos de um piscar de olhos. Né? Sim, E aí sim. eu vou entrar na pergunta de Pedro, que é falando sobre nadador. Então, assim, você pode potencializar os ganhos, sim, de nadadores, através de suplementação, tem como melhorar, mas você tem que analisar o seu atleta de forma geral. Então, assim, eu já Uhum, esgotei todos os recursos dentro do treinamento, eu já uhum, esgotei todos os recursos durante com a nutrição, quais são os efeitos que esse suplemento causou, se eu aumentar a dose, se eu diminuir a dose, se eu aumentar o ciclo, se eu diminuir o ciclo. Então, uhum, trabalhar com o atleta é saber o que a gente estava falando, o que eu estou falando aqui desde o início, é trabalhar com periodização. O período que a uhum. gente tem para fazer isso é pré-competitivo. Competitivo não adianta, não dá mais para mexer. Competitivo é só ajuste e ajuste técnico. Não dá para você Sim. mexer em muita coisa, porque o que tinha para ganhar, já ganhou. Eu vou trabalhar com manutenção, com adequação, Uhum. com estímulo e recuperação. Né? Então, assim, o trabalho é totalmente diferente, tanto na nutrição como dentro da educação física, como personal e como treinador. Uhum. Eu ainda fico em dúvida. Você explicou, está tudo muito explicado. Eu ainda fico na dúvida para as pessoas, de forma geral, para elas entenderem que, quando você diz que você é a favor do anabolizante, né? Porque quem está chegando agora não viu a explicação anterior. Tem pessoas aqui que estão entrando que não estavam antes. Então, assim, quando você coloca ser a favor, explicar mais uma vez que não é aquele de uso veterinário, que existe um Não, período, que tem aquela. não, isso Porque daí é coisa existe essa de. visão. Pronto, Não, existe, isso aí é porque tem coisa. entrando outras pessoas. Pô, não sei, Sim. eu vou usar uma linguagem bem próxima do Não, comum, não bem use. próxima do popular, para entender que usar. Eu não vou nem citar o nome das coisas, porque senão as pessoas podem até ir no Isso, veterinário para pois procurar. é. Não vou nem usar o É a nome minha da substância. preocupação. Não vou nem usar isso. Mas quando você vai em, um, em, um, uma loja de veterinário ou alguém com caráter Sim, duvidoso para usar esse tipo de sim, coisa, é desespero. E é um desespero, sim, desculpe, babaca, tá? Então, assim, são pessoas que querem exibição de alguma forma, que estão fazendo aquilo pois por é. estética, né? Então, assim, Sim, dentro da estética, a gente tem tantas opções, né? Só que as pessoas não querem passar por algumas privações, porque ter tanquinho é passar por privações, é passar por sacrifícios, é passar por situações em que a gente precisa dizer não para algumas coisas sim. e favorecer treino, favorecer uma alimentação saudável. Mas acha que verão e carnaval são duas coisas que precisam ter exibição estética perfeita, tanquinho, sem gordura, e acabam fazendo bobagens, né? E Eu não coloca vou em risco entrar a nessa saúde. questão de dizer se é certo ou errado, porque cada um faz o que quiser da vida. Eu vou dar meu parecer técnico. Não Sim. faça, porque tem milhões de outras estratégias que você pode ter mais segurança e de efeito muito mais duradouro, tá? E outra Uhum, coisa, isso vicia, né? Porque você fica acostumado com aquele padrão estético e aí uhum, o seu ciclo terminou. Para quem faz ciclo, né? Porque tem gente que sim, toma e para, só conseguiu e já foi. Para quem sim, fez um ciclo, acabou, vicia naquele padrão estético e aí volta a tomar, começa um novo ciclo sem ter o que a gente sim. chama de TPC, que é terapia pós-ciclo, que exige todo um processo de alimentação e alguns até de medicação que são mais fortes do que os Meu próprios Deus. anabolizantes e mais agressivos, né? Então, assim, tem TPC, minha pro, que as pessoas usam remédios para quimioterapia, para remissão de câncer de mama, né? Então, assim, é preciso entender que tudo isso tem efeitos e consequências. Quando eu digo que eu sou a favor de anabolizante, primeiro, não é para qualquer um, é só para atletas. Segundo, Uhum, porque o atleta vive uma disfunção hormonal que é realidade. Isso pode acontecer a qualquer momento. E isso sim. pode acontecer também, principalmente com as mulheres, porque é de uma oscilação hormonal absurda. E não é tão raro você encontrar mulheres que tenham problemas com o ciclo menstrual e atividade e exercício físico, principalmente os Uhum. extenuantes. Você chama no que a gente chama de amenorreia, é a A ausência supressão total da menstruação. da menstruação por conta de atividades nesse sentido, né? Então, Uhum, assim, é preciso estar atento a isso também, né?
É preciso estar atento ao que a gente chama de overtraining, porque o overtraining ele pode vir silenciosamente, de forma moderna ou de forma clássica, né? Então, Uhum. assim, é preciso entender esse processo também e dizer que tudo na vida é controle e equilíbrio. Dá para viver sem anabolizante, dá para viver sem essas condições tão extremas, né? E dá para fazer isso de forma equilibrada e coordenada. As mulheres sofrem, eu vou trazer mais uma vez essa questão hormonal para as mulheres, porque nós somos as mais vulneráveis nesse sentido, Uhum. né? Porque a gente tem uma oscilação muito maior, a gente tem a menopausa que está batendo na porta das mulheres com mais, sendo mais precoce por conta do estilo de vida que a gente vem levando e uma cobrança interna e uma cobrança entre os grupos, que é pela estética, que é pelo exercício, que é pelo Sem rendimento, dúvida. que é no trabalho, que é em tudo. E isso tudo, por mais que a gente não queira, acaba reverberando nessa condição. Sim. Então, assim, anticoncepcional, é outra coisa que eu vou tocar no ponto que é super polêmica também, Depois é você tocar no anticoncepcional. anticoncepcional, tem mais 3 perguntas para a gente responder e o Wallace colocou Não, aqui, eu acho que vá, outro caso. vá. E outra coisa é esse anticoncepcional, né? O Sim. tipo de anticoncepcional, aqueles antigos que têm causado muita trombose, né? Eu tenho amigas que são Oxe, jovens e arriscado que estão com trombose, que demais. tiveram efeitos gravíssimos com Meu trombose. Deus. E assim, em lugares que você nem vai imaginar, trombose intestinal, cerebral, enfim. Então, assim, questões que a gente precisa estar atento para entender que dose hormonal, ela é pessoal, ela é individual. Eu sou contra a anticoncepcional que você compra em farmácia, porque aquilo é uma dose genérica e não necessariamente Uhum. vai servir para você. E Uhum. ginecologista, que é específico para passar isso, precisa entender isso, né? Então, assim, tem pessoas, tem mulheres que sofrem de hemorragia constante por conta de anticoncepcional, e aí Sim. começa a tomar anti-hemorrágico para tapar o buraco desse processo causado pelos anticoncepcionais, e isso acaba virando uma bola de neve, né? Então, assim, isso uma hora vai bater na saúde da mulher, entendeu? Então, assim, é preciso repensar bastante esse processo de anticoncepcional e a forma como isso se estabeleceu em nosso meio. Perceberam, né? Então, Ludmila traz várias informações. Vamos ficar cada dia que passa mais atentos. Mas aí eu preciso fazer essa pergunta aqui, Tá. porque diz aqui, ó, quais são os alimentos necessários para ajudar no fortalecimento dos músculos? Depois eu vou, viu, Tá. Alas, Então, no assim, teu caso. vamos pensar logo assim, ó. Quando a gente pensa em fortalecimento do Sim. músculo, a gente vai trabalhar o mínimo. A gente vem para entender que músculo é um conjunto de células, né? E toda célula precisa de estrutura. E qual é o substrato que está relacionado com isso? Proteína, né? Então, assim, o Uhum. suporte proteico de quem faz atividades para tônus, para quem faz atividade para hipertrofia, que é o aumento do Uhum. volume muscular, né? Uhum. Isso está extremamente ligado com a ingesta de proteína. Então, não é qualquer dieta que vai servir para o Sim. aumento do tônus muscular. Então, existe uma dieta que é específica, que é a hiperproteica, né? Que a gente sobe um Uhum. pouco o valor da proteína para que Uhum. isso aconteça de forma ótima. Mas aí a gente vai abrir um parêntese, né, para entender que não é você socar de proteína que você vai conseguir ter esse ganho muscular, tá? Então, assim, se você foge muito do padrão alimentar prescrito para você, você tem alguns efeitos que não são tão benéficos, né? E um deles é você não conseguir absorver. A gente não tem um dado muito específico de quanto o corpo Uhum. consegue absorver de proteína por refeição, mas há de se trabalhar numa ideia de 50 gramas. Isso não quer dizer que eu vou comer 50 gramas de proteína em todas as refeições. Não é isso que eu estou dizendo. O que eu Sim. estou falando é que existe um limite para você absorver e existe um limite que a gente vai distribuir durante as refeições, tá? Possa ser que algumas refeições tenham demandas proteicas maiores que outras, que é o que a gente faz geralmente com Uhum. o almoço. Né? A gente bota a maior demanda energética no almoço, porque é uma refeição que praticamente todo mundo faz.
Então, sim. a gente consegue distribuir essa demanda energética de acordo com a rotina da pessoa e de acordo com o objetivo de treino que ela tem. É hipertrofia, então a gente vai subir um pouquinho esse valor. Fisiculturistas trabalham com altos valores proteicos, né? Eles têm uma demanda. Eu sou apaixonada pelo fisiculturismo. Eu acho que não existe um esporte que tenha tanta carga que trouxe tanta carga científica para a nutrição esportiva quanto o fisiculturismo. Eu acho que todas essas dietas passaram por um processo de teste que foi o contrário, veio na contramão de todo o processo de qualquer Sim. outra especificidade. Né? Então, assim, eles passaram da prática para a teoria. Então, isso funcionava. Uhum, Então, por que que isso funciona? E isso uhum, virou teoria. Né? Então, assim, o fisiculturista ele testou muito para dar certo, né? Testou a água destilada, testou zerar o carboidrato, testou tirar o açúcar, testou tirar o lipídio, testou fazer aquela que a gente chama de sim. carbar, né? Testou aumentar carboidrato para aumentar o volume muscular, para aumentar tudo, e depois passar para uma fase on, que é uma fase de você cortar um monte de coisa, passa a fome, passa a sede. Então, assim, o fisiculturista ele tem um corpo que é um templo e que é onde a gente faz todas as estratégias e precisa dar Uhum. certo, porque a gente tem que ver que deu certo, né? Eles trabalham com o visual, então a gente precisa ver que deu certo. Então, assim, eu sou muito fã desses projetos que eles fazem, porque isso Cadê Landeiro? enriquece muito a nutrição. Ele sabe Cadê disso, Landeiro? porque isso enriquece muito a nutrição esportiva. Né? Então, assim, Uhum. a ideia de batata doce com ovo, com frango, surgiu com o fisiculturismo e melhorou com o fisiculturismo, porque a gente começou a entender que fisiculturismo não é só batata doce com ovo e frango. Né? Eles têm uma pluralidade em torno da. É só seguir Landeiro que vocês vão ver que o prato de Landeiro não é ovo, batata e frango, né? Então, assim, o Uhum. mito da batata doce, o mito da tapioca. Então, muita coisa a gente aprendeu com o fisiculturista que virou ciência, né? Então, assim, nutrição esportiva, me desculpe, eu acho que nasceu com o fisiculturismo e está cada vez melhor. Está criando passos largos muito mais agora, né? Então, assim, mas a gente vai ter que dar a mão à Porque está se palmatória para estudando entender que mais. começou lá, né? Então, assim, foram eles que puseram a cara a tapa para Uhum. começar tudo, e hoje a gente tem uma ciência riquíssima, que é a nutrição esportiva, e é fascinante. Difícil pra E caramba, assim, mas é fascinante. quando você fala, né, da ciência, porque as pessoas que estão assistindo aqui tem nutricionistas e tem pessoas que não são nutricionistas. Nutrição é uma ciência, dentro da nutrição tem diferentes áreas. Nutrição no esporte estuda a ciência como todas as outras áreas, né, é uma ciência como todas as outras áreas, mas tem como base a bioquímica. E que, como dizem, né, que bioquímica é uma das disciplinas mais difíceis da faculdade, que não é. É uma das mais interessantes, porque É você linda, consegue, mas é através difícil. da bioquímica, explicar tudo. Então, não é só chegar e falar, olha, eu vou hoje zerar carboidrato e vou consumir só carnes, vou consumir só ovos. Não funciona assim. Então, Ludmilla está há quase 1 hora e meia colocando para gente que se você deseja modificar os hábitos, você deseja começar a realizar atividade física, atividade no exercício físico, você precisa de acompanhamento de nutricionista e de profissional de educação física, porque são as pessoas que estão capacitadas para atuar. E aí eu já estou aqui já, ó, fazendo mexão para a Ludmilla, né? Quem tem dúvidas, quem gostaria, né, fazer exercício, bem orientada, Ludmilla, gente, ela sabe o que está fazendo, está deixando muito claro isso para vocês aqui, certo? Vou para outra pergunta, Ludmilla, porque nós entramos para responder as perguntas. O Alas disse o seguinte: o impacto que os micronutrientes possuem, seja por reposição de glicogênio ou anabolismo, ou outros nutrientes como flavonoides, amo. Aí vem quercetina, coenzima Q10, tem apresentado resultados positivos na melhora do rendimento do atleta. Colocou aqui também. Síndrome da tríade atleta é bem comum. Síndrome da tríade atleta é bem comum. Gostaria de comentar, Ludmilla? Eu posso ir para a Eu pergunta, vou tem falar, várias outras aqui. micronutriente, é Sim, bem interessante isso, né? sim. Porque se a gente for analisar,
micronutriente, ele é aquela pecinha que faz as Pronto. ligações todas acontecerem de forma ótima, né? Então, se a gente falta aquela pecinha em um dado Uhum. momento, aquela engrenagem Sim. passa a não funcionar de forma ótima e a gente começa a ter um efeito cascata de forma prejudicial, né? Se eu tenho falta de vitamina B, se eu tenho falta de vitamina C, se eu coloco a vitamina C em um dado momento que ela não deveria estar. Então, assim, a gente tem um número enorme de coisas que são sinérgicas e outras que precisam estar em momentos diferentes, né? Então, Uhum. assim, existem milhões de combinações de vitaminas, de minerais, que podem favorecer o exercício físico e outras que a gente tem que repensar, tá? Então, assim, Sim. micronutriente, apesar da literatura falar em que a gente consegue bater recomendação através da nutrição, eu tenho minhas dúvidas, tá? Eu acho que tem atividades e exercícios e níveis de aptidão que passam pelo processo de depleção muito grande e nem sempre a gente consegue ter isso à mão na alimentação. Então, Sim. na dúvida, eu prefiro a suplementação de alguns minerais e vitaminas, sim. Então, assim, eu não faço uso de todas, eu tenho algumas ressalvas com prescrição, não porque façam Uhum. mal, mas porque eu acho que é mais uma coisa, mais um fator que a gente pode ter à mão na alimentação. Uhum. É, mas quando a gente pensa isso, e aí eu digo que atletas e pessoas que têm práticas extenuantes são pessoas que precisam de um suporte maior de muitas coisas. E aí a gente Uhum. só está falando de suplementação a partir de macronutrientes, a gente tem que pensar também nos micro, né? Então, assim, o São zinco tem que essenciais. ser Sem eles não usado, existem. né? Você não vai Pois é. produzir Então, assim, energia sem tiamina, sem niacina, já pois era. é. Não tem como. Não Ele tem como. tem seu papel ali nesse Uhum. meio que são bem interessantes para a gente. Uhum. Aí, Bianca colocou aqui, né? Essa Amanda colocou. Amanda vai ser a última pergunta, viu? Amanda colocou aqui. Mulheres que têm. Já dei a ordem, a professora aqui agora, viu? Pronto. Ô, gente, até parece que eu termino a aula com pressa, né, Ludmila? E se Oh, deixar eu meu dou a Deus! aula, eu fico na aula, eu esqueço que estava a hora da aula. Os meninos querem sair, eu estou ameaçando. Não, tem assunto ainda. Olha só, a Amanda colocou. Mulheres que têm SOP têm dificuldades, demandas específicas na atividade física e alimentação. O que é SOP? Eu não sei o que é SOP, não. SOP. O que É é síndrome isso? do ovário policístico. Não é Ah, isso? tá, tem. Síndrome do ovário Tem, policístico? tem, tem Pronto. problemas. Tem, É tem, isso tem mesmo, problemas. Amanda? Síndrome do ovário policístico? Porque eu É só isso pensei mesmo, nisso. Pronto, é isso mesmo. é, Pronto. é isso mesmo. Eu que me Sim, passei, eu sabia o que era, que na hora as conexões sim, neurais não favoreceram. Mas tem, viu? Tem sim. alimentação específica, tem algumas restrições que a gente precisa fazer, né? Uhum, Tem atividades que tem demandas de intensidade que a gente sim. precisa também avaliar, porque sente dor, tem algumas mulheres que Uhum, sentem dores, né? Tem alguns sim. períodos que as mulheres precisam controlar. Para mulher não é fácil, tá? Então, assim, É por isso sério, que tem somos especiais. periodização, Somos especiais por isso. tem periodização que Uhum, segue. Tem mulheres que têm um ciclo menstrual tão sim. violento que Uhum, tem mulheres que precisam colocar o ciclo menstrual como parâmetro para fazer periodização. Isso não é uhum, uma regra, tá? Isso não sim. é um padrão. Isso nem é tão justificado dentro do treinamento desportivo, tá? Uhum, Mas dentro dele existe essa vírgula que a gente pode levar em consideração. Inclusive, quando sim. está em períodos de ovulação, períodos de menstruação, TPM, pós-TPM, qual é o melhor período para fazer treinamento de força, né? E dentro da nutrição também tem algumas questões que são bem interessantes para as mulheres que têm ovário policístico, inclusive eu já vi algumas defesas de dietas com menos carboidrato,
dietas que trabalham com dieta cetogênica, né? Então, assim, que podem trazer alguns benefícios para mulheres que têm esse tipo de problema. Então, assim, é porque as pessoas usam dieta da moda para emagrecer e ficar bonita e gostosa e gostoso. Não é isso. Tem algumas dietas que ela tem função para a saúde, né? Que elas são benéficas para algum tratamento e acabaram sendo usadas para a fase estética porque as pessoas sentiam um reflexo estético e acabou usando aquilo como ferramenta de sucesso estético. E não é. Quer ver uma coisa que começaram a usar que eu achei extremamente perigoso, mas que se popularizou? Inclusive em alguns consultórios, os remédios para diabético. Né? As injeções que davam na barriga, né? Que as pessoas começaram a usar aplicar aquilo. insulina do nada. Então, assim, não é um remédio caro, é um remédio, ou não é um remédio barato, é um remédio caro. Não é qualquer pessoa que tem acesso a isso. E tem consequência. Gente, mexer em hormônio, você vai ter consequência. Então, as pessoas acham que é tudo a troco de nada, que tudo, às vezes, o barato sai caro e o caro pode sair mais caro ainda. Né? Então, assim, é preciso ter cuidado com isso. Não é todo mundo que tem bons resultados. Os efeitos disso a longo prazo a gente não sabe, porque isso é tudo muito novo. Né? Então, assim, é uma questão, eu volto ao mesmo parâmetro. Faz um plano bacana, se interessa por seguir planilhas. Eu não estou pedindo para ninguém ser, sabe, aquela coisinha assim, na retidão de que não pode ter um relaxamento nem só no treino como na dieta. Tem fases que a gente pode fazer isso. E tem fases que a gente precisa ter uma restrição para entender que aquilo é uma fase, não é um processo longo, duradouro, eterno. Não é uma fase. Então você precisa se convencer de que há etapas, e essas etapas precisam ser respeitadas. Então, assim, não precisa muito dessas coisas. A Amanda fala aqui que faz uso da metformina no tratamento do síndrome do ovário policístico. Também. Vou seguir aqui, Ludmila. Essa pergunta você já respondeu, mas de qualquer forma eu farei para finalizar, né? Quem fez, aqui a pergunta foi: a suplementação é mais para atletas? Você já respondeu essa. E uma pessoa normal, uma pessoa considerada normal, pode consumir? Você trouxe essa discussão. E eu queria, né? Eu vou começar a finalizar a live. Se possível, eu gostaria que você falasse um pouco sobre essa questão da individualização, tanto do plano de exercícios, como também do plano alimentar. É porque as pessoas, acredito, você deu várias orientações aqui, orientações gerais, importantes, trouxe uma gama de conhecimentos. Eu sei que todo mundo que participou da live saiu daqui aprendendo muito mais. Eu aprendi muito, sou extremamente grata a você. Mas eu gostaria muito que você verificasse nessa questão, se você acha que é possível, ou, por exemplo, um plano alimentar de uma pessoa, um plano alimentar e a prática de exercício físico de uma pessoa pode se aplicar para outra, quando pode, quando não pode, porque, como você disse, as pessoas copiam as dietas das blogueiras, as dietas de tantas outras aí, né, pessoas que não têm a qualificação adequada, porque muitas vezes, eu achei muito interessante que, você sabe que eu nunca fui midiática, vou contar um caso aqui rapidinho, eu nunca fui midiática, você sabe disso, né? E quando eu comecei no Instagram, nesse período de quarentena, poxa, eu tô em casa, trabalhando remoto, eu preciso ver meus alunos, eu preciso falar de alimentação coletiva, eu necessito. E aí eu vi de uma pessoa assim, você agora virou blogueira. Eu disse, que bom que eu virei blogueira, porque eu estou somando mais uma atividade no meu currículo, porque eu sou professora, né? Graças a Deus consegui estudar, então eu vim as pós, então somei agora blogueira, pronto, completa. Então eu queria, por favor, chame a Landeiro na próxima, certo? E chamo sim, Bianca. Beijo. Bianca, Lu arrasa sempre, né, Bianca? Como sempre. Então eu queria, ela é maravilhosa. Essa menina tem um conhecimento muito incrível. E sem contar sempre, que ela tem umas receitinhas, minha pro. Aí, ó, vale a pena. É uma live. Eu acompanho. Outra live. Vocês, olha. Amanhã eu vou fazer um stories ali do meu plano, viu? Mas vamos de live, te viram. Mas assim,
falando nessa questão assim, você está no Instagram, você faz um trabalho, né, que eu vejo você trabalhando de forma gratuita, fazendo atividade, exercício com as pessoas. Eu queria que você falasse um pouco, se é possível Tá. individualizar ou não, se, como diz minha mãe, o que é de Chico é de Francisco, como seria isso? O que é que eu sempre, eu vou fazer isso puxando um pouquinho para cá. Eu trabalho tanto em grupo quanto Uhum, individual, né? Então, sim. assim, inegavelmente que o projeto individual, ele é específico e tem um roteiro que é próprio para você, né? Hum, Então, assim, esse é o personal, é o trabalho do certo. personal. Tá? Então, Uhum, assim, quando eu faço live, eu sou bem categórica em dizer, esse é o treino de Ludmilla que eu estou compartilhando com vocês. Esse uhum, treino de Ludmilla, todo mundo pode fazer? Não. Teve uma época que podia, agora não. Agora eu estou numa fase que os exercícios são mais intensos e mais difíceis. Então, uhum, hoje está comigo um grupo que já é mais treinado, né? Que eu digo sim. que sofre junto comigo. E isso também me dá a condição de entender que a execução que eu faço pode não ser a sua, mesmo que a gente esteja no mesmo Uhum, patamar, entendeu? sim. De nível de aptidão física. Então, eu estou sempre colocando na minha live não só a forma mais difícil de fazer, mais hard, como a opção. Porra, cansei nesse momento. Ai, desculpa, xinguei. Tá difícil nesse momento. Então, Não vou qual é a cortar. opção que eu posso fazer para Uhum, recuperar, para retomar novamente com a sim. intensidade? Então, há esse processo. Inclusive, eu, às vezes, morro no meio do caminho e falo, gente, peraí, estou morrendo. Então, Eu respira, já vi. retoma, tal, né? Então, assim, tem Já esse vi. processo, né? Então, tem as aulas que são em academias. Pronto, vou levar Uhum, isso para um âmbito mais geral, sim. uma aula de spinning que você tem. Quando eu falo carga, não necessariamente a carga que eu coloco é a mesma que você coloca, ou você pode ou não colocar. O que eu Sim. falo é que existe um padrão, né? O padrão é música 1, 2 e 3, você pedala com a carga mais leve, você fica com o giro mais solto. Música 3 e 4, a gente vai treinar subir ladeira, então você vai Sim. precisar aumentar um pouco a carga. Mas esse mensurar, essa intensidade é muito própria sua, né? Então, assim, é uma aula para todo mundo, mas não deixa de ser Uhum, específica para a sim. sua aptidão física. E dentro da nutrição é a mesma coisa. Se eu colocar um plano alimentar para todo mundo, é cardápio. Porque você vai comer 500 gramas, sendo que 300 vai ser de proteína e os outros de carboidrato, que vão estar fracionados em arroz, feijão, salada e tal. Então, é um prato Uhum, pronto, é um prato feito, que pode ser benéfico para todo mundo, mas pode não ser diante do objetivo que você tenha dentro de um projeto pessoal. Tá entendendo? uhum, Então, assim, aquele sim. prato ele não vai deixar de ser nutritivo para A ou para B, mas ele pode ser específico para A, se eu disser que a demanda energética dele requer isso, né? Então, Uhum, assim, e aí eu vou pegar esse assunto e vou linkar sim. com o esporte, porque às vezes os atletas, principalmente em futebol acontece muito isso, o atleta tem um bandejão dentro do clube e dentro do clube ele faz o prato dele, senta e come. Onde é que está a nutrição disso daí? Não Ah, peraí, tá, alimentação coletiva, é ciência, é nutrição. você tá entendendo? Como Não está sendo tá. individualizado? Aí Não, eu tá sendo comecei a ver agora. Tem individualizada. sujeito de Não, referência? nutrição esportiva, nutrição esportiva, né? Se Uhum, aquilo fosse feito para os funcionários que não têm uma sim, especificidade de treino, sim, eu estou que não têm uma entendendo. especificidade de demanda, que está ali por uma questão de alimentar, de nutrir, beleza. Uhum, Mas eu não tenho isso com o atleta. O atleta ele sim. precisa de nutrientes com funções específicas. Então, eu quero dar uma beterraba para o meu Sim. atleta num pré-treino, porque eu sei que aquilo vai me trazer mais óxido nítrico, ele vai ter vasodilatação, ele vai ter uma Uhum, explosão melhor, ele vai ter uma recuperação uhum, melhor. Você está entendendo que formar o sim, cardápio para atleta é sim. pensar em todos os nutrientes e micronutrientes combinados com o objetivo e que é E diferente de você individual. comer para se alimentar, né? Então, E é assim, quando individual. a gente começou essa live que Sim, eu quis bastante diferenciar, é sim. justamente por isso.
Porque tem o comer para se nutrir e o comer para atingir o objetivo X, né? Sim. Então, assim, isso é diferente. Então, a nutrição, o cardápio do atleta entra nesse Sim. sentido. Ele precisa Sim. ter uma demanda, precisa ter um controle e precisa pensar que aquela combinação vai favorecer. Aham. Concordo plenamente, Ludmila. Amanda colocou aqui, Jeane Wan, uma história de amor mais linda que Crepúsculo. Eu também acho. Ela foi minha Sem João, dúvida. minha É, gente. principalmente para atletas de alta performance, individualização é Com dispensável, Wallace. certeza, Pronto. com Só vou aqui certeza. defender a alimentação coletiva. Concordo É, plenamente, Ludmila. Realmente precisa individualizar. E assim, na alimentação coletiva, quando você fala, passa, pega um bandejão, é claro sim que existe um cálculo de dieta, mas é como você colocou. Eu tenho um sujeito referência, ou seja, eu faço uma análise de 150 pessoas e elaboro um cardápio para referenciar a pessoa. Então, vamos dizer, eu tenho 100 pessoas, essas pessoas têm patologias específicas ou não têm, tem um estado nutricional, então eu vou elaborar um cardápio pensando para esse público. E quando isso, você traz individualização da dieta para o atleta, você traz as questões específicas relacionadas a ele, quanto aos macros, distribuição de macros, os micronutrientes necessários, como você deu exemplo aqui da beterraba linda, né? Que fica linda, gente, na UAM, beterraba é fofa, consumam. é Entendeu? demais. Então é isso. Beterraba hoje virou o suprassumo do prazer dos atletas, porque virou Ah, poxa, que é, felicidade! Brócolis é, também, que todo mundo deu direitinho, então. o brócolis ele Ludmila. ainda sofre o processo de discriminação. Oh, meu Deus, o brócolis ainda tá assim, ô tadinho. Ludmila, eu vou, né, começar, gente. Olhem, vocês têm mais alguma pergunta? Se falar isso para Amanda, Amanda é proibida, viu? Só no direct agora. Mas assim, estamos a quase 40, não, estamos a 45 minutos, Ludmila. Já foi 1 hora de live, agora mais 45 minutos. Eu disse que ia durar mais. E eu programei 40 minutos. Bom, então eu vou começar a finalizar. Muito obrigada, Débora, por sua presença. Muito obrigada. Assim, eu vou começar finalizando. E primeiro, Ludmila, você sabe que a admiração que eu tenho pelo trabalho que vocês. Não é só, né? Vou começar de novo. Você faz um trabalho muito bom. Eu fico muito feliz em ter conhecido você. Então, assim, você soma muito para todos, né? Para o público, seu público do Instagram, para o público do YouTube. Você tem um conhecimento muito amplo da ciência da nutrição, principalmente no âmbito relacionado à bioquímica de alimentos. Você é educadora física. Então, tudo isso, toda essa sua formação, torna você uma pessoa extremamente competente e você sabe disso. Só que, além Muito disso obrigada. tudo, não, gente, além disso tudo, Ludmila tem um plus, que é o plus da humildade, do respeito, né? Então, assim, isso torna você uma pessoa extremamente especial. Porque Oh, quando a meu pessoa Deus. sabe muito, não, eu tenho que falar a verdade. Quando a pessoa sabe muito, ela geralmente é humilde, né? E você traz isso de forma muito tranquila, você compartilha esse conhecimento de forma gratuita. Então, eu te agradeço muito por você estar Oh, aqui, porque eu sei que é tempo. Enquanto você está aqui, você deixa de fazer uma mentoria. Gente, Ludmila está fazendo mentorias, e eu, por prazer. favor, nutricionistas que precisam, né, atender praticantes de atividades físicas, ou então exercício físico, aquela pessoa que está saindo do sedentarismo. Ludmila está fazendo mentorias. Então, por favor, faça um contato com ela. Ela já prometeu que vai ativar o YouTube e assim você precisa realmente compartilhar de forma mais ampla o conhecimento que você tem. Porque quando a gente junta a pessoa que tem, né, o ser, mas o talento, meu bem, é sucesso. Então, eu agradeço, Eu que né, agradeço, principalmente por sabe? você ser assim. E a Oh, Amanda minha disse prova. aqui, obrigada por compartilhar seu conhecimento comigo, conosco, Amanda. Oh, Agradeço meu. muito, Ludmila. Viu? Pode se Eu despedir. que Eu já me agradeço, despedi eu de sempre Ludmila. falo que é uma honra e não é rasgação de seda. Eu sempre falei isso, eu sempre. E vou dizer para todo mundo, minha eterna pró. Aprendi muito, Ai, você meu sabe Deus, da minha 60 enorme anos. admiração. Não, você sabe disso. A gente entrou num lance que ultrapassou a ideia de professor-aluno, mas é É, aquele nível de admiração eterna por tudo que você é, né? Então, assim, é uma agradeço. representatividade Obrigada. para mim enorme, né? Então, assim, eu nunca vou me esquecer de um texto que eu escrevi lá atrás,
Sim, que foi assim, eu vou começar a chorar aqui, por favor, gente. que foi aquela coisa assim, que eu não entendia por que eu estava naquela sala, que eu queria aprender sobre alimentação, calculando o raio de panela para saber quanto de alimento ia caber dentro da panela, que eu não estava em engenharia, não estava em arquitetura, não estava em matemática, mas eu andava com a calculadora para cima e para baixo, com uma louca que botava o dedinho e só olhava para a gente e a gente conseguia estar no lugar, né? Então, assim, é uma referência de autoridade, de Oh, meu respeito, Deus. você compartilha, sabe? Então, assim, esse espaço para mim foi extremamente de honra, né? Você sabe que eu sempre vou dizer Oh, meu isso, Deus. por essa questão que eu tenho de admiração. Então, para mim é uma honra sempre Muito estar com obrigada, você. Ludmila. É demais, é demais. Assim, eu me sinto muito honrada. É um espaço que eu me sinto confortável em falar, que é o esporte, porque eu já fui atleta, porque meu lance com a educação física é de paixão. A nutrição me absorveu nesse sentido, né? Então, assim, tem muita coisa que eu não sei, tem muita coisa que eu quero aprender, tem muita coisa que eu não concordo, tem muita coisa que eu acho que precisa de mais estudos, eu acho que a gente ainda anda a passos muito miúdos, sabe, em relação Uhum. a grandes descobertas. E é engraçado que desde quando eu entrei até quando eu saí da universidade, muita coisa aconteceu. Óleo de coco era rei, depois virou vilão. Cafeína era maldita, depois virou abençoada. Agora eu Creatina, vou. creatina só podia usar com esportes rápidos. Hoje ela é usada em esportes de longa duração. Então, assim, muita coisa aconteceu. E esse é um universo que ele está sempre em mutação. Por um tempo eu fiquei descrente da nutrição por achar que era uma ciência frágil em relação a isso, Uhum. mas não é. É porque tratar com individualidade, tratar com alimentação e com uma gama de coisas que surgem ao mesmo tempo não é fácil, né? Então, assim, hoje já vem o veganismo, que a gente nem tocou nesse assunto e nem vou tocar aqui para Foi! não ralar. Meu Deus do E a céu! gente não tocou nesse Foi assunto, eu fiz mesmo! essa, não toca nesse assunto, porque Meu senão Deus! a live vai durar até Oh, amanhã de manhã, oh, os né? Então, meninos assim, estão aqui eu elogiando a gente, viu? veganismo. É o quê? Os meninos estão aqui elogiando a gente, desculpa te interromper. A Amanda disse que entende o sentimento de Pois. Lude quando a gente está desesperado. Jeane fala, respire em paz. E tudo fica mais fácil. Então, Ela tinha de assim, lembrar, eu mando respirar paz mesmo. Quando vocês começam, não me estressem não, respirem em paz, por favor. Pro Jeane é é, referência a. Eu sou fã também, sou, Alas. Você sabe que eu sou fã também. sempre A foi. partir Então, de você agora eu sabe virei que sou você fã também, tem. Ludmilla. Live perfeita. Então, Você não tem só alunos, você tem, eu gosto muito de usar essa palavra de Paulo Freire, você tem educandos, né? Você não ensina, você não é bancária, você não chega para dizer que você ensina a gente a pensar. E isso é a grande mola para qualquer situação, né? Então, assim, você incentivar alguém a questionar, a buscar conhecimento, mesmo que aquilo não seja a sua área, eu não vou mentir, o An foi uma grande loucura na minha cabeça, mas depois eu passei a gostar daquilo. Eu fiz assim, meu Deus, eu tô gostando eu desse lembro. inferno, eu não acredito nisso. Entendeu? Então, assim, era uma loucura, mas não foi um sacrifício para mim entender que o An é divertidíssimo, é bacana, é amoroso, é caridade, é É, afetuoso, né? Então, assim, é. você trabalhar com a alimentação de pessoas, não é de um Ah, te ser, amo. né? Então, Uhum. assim, é de uma amorosidade, de um afeto, é de um cuidado. Você saber que você precisa repor quente, não é só por uma questão comercial, é por uma questão de respeito a quem come. Né? Então, assim, o ar é lindo, eu sempre É, falo isso, assim. é. Foi uma área que me deixou até assim, eu fiz, pô, eu gostei disso aqui, eu queria estudar isso aqui mais um pouco, Eu lembro, mas mas aí todo mundo ficou, não. não, Eu e Cláudio, não. Sério. você me deixou balançada com algumas coisas em relação ao AN por essa Ainda questão. Eu bem. sempre gostei de coisas que atendessem as pessoas, né? Quando você me convidou para Uhum. fazer essa live, eu falei assim, pô, eu preciso ir porque as pessoas precisam entender que Sim. essas dietas são loucuras, que ser Uhum. atleta é uma coisa, ser praticante é outra, exercício é uma coisa, atividade é outra. Colocar todo mundo dentro dos conceitos e dentro desses conceitos cada um se encontrar e ver que o seu perfil se encaixa em algum momento ou em algum ponto para você, né? E se não se encaixar para você, você tem opções de olhar,
de você ter Eu tô opções lendo aqui de legais, Wallace. saber, Uhum, né, de você saber uhum, onde é que você está fazendo certo, onde é que você está fazendo sem dúvida. errado, onde é que você pode melhorar, onde é que você Uhum, está falhando. Então, assim, os pontos mais fracos, os pontos mais fortes, o que você precisa potencializar, e isso tudo vai crescendo com a gente. E aí você pensa que ter um plano limitado deixa de ser um gasto e passa a ser um investimento, né? Então, assim, total. você entende que ter um plano de exercício não é uma coisa simples, não é uma coisa dispensável, não é supérfluo, não é fútil, não é para você dizer que tem um personal, é porque você está encarando aquilo como um projeto de vida, né? Sem Você dúvida. entende que e é engraçado, meu Pel, que os objetivos vão mudando quando você vai começando a se conhecer. Você tem pacientes que vão por questões de estética e aí começam a se Uhum, apaixonar pelo que estão fazendo, como se estão se alimentando e passam a encarar aquilo, que aí eu vou citar meu amigo Pedro de novo, porque é uma das coisas que ele usa muito, trata aquilo uhum, como longevidade, né? Você começa a encarar aquilo dali como um projeto de vida, como um uhum. projeto para entender que você pode ser saudável, bonito, forte, gostoso a vida inteira dentro do seu padrão. E é essa a questão, sabe? Eu acho isso lindíssimo e é por isso que eu acho que as duas ciências se encaixam perfeitamente bem. Acho que as duas caminham juntas, acho que não tem mais importante uma que outra. Acho que elas são aliadas, cúmplices e aquelas duas que você coloca aqui uma no braço da outra e vai longe, sabe? Acho que é isso. Bom, vocês já viram que Ludmilla, na despedida, ela faz discurso, porque ela é filósofa, faz essa Ai, parte. meu Deus, No currículo ela não falou. A filosofia, certo? Então, gente, minha ô próxima Ludmilla, virginiana, me corta porque é falação. você é filósofa. A gente já sabe, pelos textos que você produziu. Olha, quem está aqui, Bianca, Cláudio, já conhece você. A galera sabe que Oh, você é meu da Deus. filosofia. Então, mais uma vez, muito obrigada, Ludmilla. Muito obrigada a todos. E nós vamos encerrar, gente. Falta 5 minutos para acabar o nosso próximo tempo. Estamos no segundo tempo de live. Salvarei essa também. Vocês, só quem chegou agora, por favor, assista. Eu também sou fã, viu, Pereira? Então, assim, ó. Então, assiste, depois nós vamos editar e aí nós vamos estar colocando no YouTube. E mais uma vez lembrando para vocês, Ludmilla está fazendo mentorias para os nutricionistas que estão atendendo pacientes que fazem exercício físico. Então, por favor, também achei ótimo, Lana, viu? Então, eu vou encerrar. Para vocês, um beijo no coração. Ludmilla, um beijo para você também. Deus te abençoe. Certo? Cada dia que passa, mais ainda, tá certo? Então, gente, ó, beijo para vocês e beijo, Ludmilla. Ludmilla, nos falamos, viu? Nos falamos. Obrigada pela pergunta, Tchau, pela Lu. participação, adorei. Beijo. Pronto. E você percebeu o nível das perguntas, né? A galera aqui é afinada, viu? Um beijo, gente. Adorei, Muito adorei. obrigada.